Agora a gente vai seguir com a palestra do Porto de Santos, a serviço da exportação de algodão do Brasil, com o senhor Beto Mendes, diretor de operações, Autoridade Portuária de Santos. Obrigado. Acho que é melhor, porque eu sou baixinho. Primeiramente, muito boa tarde a todos. É uma grande alegria estarmos aqui juntos nesse dia, um dia tão importante para o nosso país, né? Não somente para o agro, não somente para o setor algodoeiro, né, do nosso país, mas, em especial, para toda a cadeia produtiva. Quero pedir a permissão para não denominar mais nenhum dos senhores, porque já fizemos isso pela manhã. O Porto de Santos é importante, nós, de forma muito tranquila, e números não mentem, o Porto de Santos, nos dias de hoje, tem muito motivo para comemorar, que são os números que eu vou apresentar aqui nesse momento. Mas temos muitos desafios pela frente, que só venceremos com o trabalho harmônico e integrado de todos o elo da cadeia, desde a produção à exportação, passando aqui por Santos. Iniciando, tá aqui. Opa! Eu quis colocar o LED aqui. Ah, mas tudo bem. Onde é o LED? Aqui, ó, esse vermelhinho. Ah, tá bom. Bom, essa região em azul é a região que compõe a Interlândia, onde toda a logística está voltada para essa região e que vem aqui ao Porto de Santos, tanto os produtos que estão chegando, quanto que estão saindo do nosso país. Isso não é à toa, isso é em função da região produtora e também, obviamente, os que estão chegando no país do maior centro consumidor. São 5 estados, 29% do total, da área total do país, 81 milhões de brasileiros, e aqui passa 50% do PIB do nosso Brasil. No ano de 2023, foi um ano muito próspero para o Porto de Santos. Nós crescemos muito acima dos números que cresceu o nosso país. Vocês vão ver logo mais à frente, crescemos algo próximo de 7% e alcançamos o índice de 173 milhões de toneladas movimentadas aqui em Santos. Eu gosto de fazer uma comparação um tanto quanto lúdica, porque essas 173,3 milhões de toneladas, 1/3 disso é movimentado por trem. Mas eu gosto de considerar os 173 milhões de toneladas dividido pelos 365 dias e considerando cada carreta como se fosse uma média de 30 toneladas, então, aqui em Santos é movimentado por dia, os 365 dias por ano, as 24 horas a cada dia, passam por aqui 15.827 caminhões. Considerando que 1/3 disso é trem, então passa aqui em Santos, no Porto de Santos, 10 mil caminhões, 10 mil carretas, todos os dias. Isso significa que os principais produtos que passam aqui são soja, açúcar, milho, fertilizantes e celulose. Nessa ordem decrescente, são os principais produtos. Ao ano, são aproximadamente 5.500 navios que atracam. Isso significa que existe aqui
sobre a nossa gestão na diretoria de operações, aproximadamente 11 mil atracações todos os anos. Esse aqui são o número de vagões e o número de caminhões, que o número médio efetivamente que passaram aqui em 2023. Nós temos 58 terminais. É importante deixar claro aqui que a área do porto, ele tem o PDZ, é a zona do porto, é a região como se fosse o perímetro de um município. Então, dentro do perímetro do porto, nós temos 58 terminais, 62 berços de atracação, 16 quilômetros de cais acostável e, direto e indiretamente, trabalhando na autoridade portuária e em todos os terminais, são 50 mil empregos aqui, gerados aqui. 20 quilômetros de acesso rodoviários, 100 quilômetros de ferrovias, que hoje é administrado pela FIPES, e 55 quilômetros de dutovias. O ano de 2023, nós alcançamos o total de 4,8 milhões de teus movimentados aqui em Santos. O nosso canal é de 15 metros, né? Na verdade, entra navio de 14,5, mas o canal é com 15 metros. Está sendo licitado, está sendo elaborado a licitação para derrocagem. No próximo ano, licita o aprofundamento para 16 metros, e o BNDES está estudando, modelando uma PPP para o nosso canal aqui do Porto de Santos alcançar os 17 metros, que é a nossa meta. E nós temos 25 quilômetros de extensão do canal. Esses 173,3 milhões de toneladas movimentadas em Santos em 2023, se nós somarmos Portos do Paraná não é só Paranaguá, é Paranaguá e Antonina. É como se fosse somar o nosso volume de carga movimentada em Santos mais São Sebastião. Então, Paranaguá e Antonina, 65 milhões. Porto de Itaguaí, 55 milhões. E Itaqui, 36,3 milhões. Na verdade, os 4 portos juntos, que são 2 do Paraná e os outros 2 abaixo, somam 157 milhões. Então, a movimentação de carga aqui é mais que os outros 3, que na verdade são 4, considerando portos do Paraná. Containers. Nós movimentamos em toneladas aqui em 2023, 51,1 milhões de toneladas, enquanto os 2 portos lá no Paraná, Paranaguá e Antonina, movimentaram 12,9 milhões de toneladas. A corrente comercial líquida brasileira, o peso do Porto de Santos na corrente comercial líquida equivale a quase 1/3, né? Pouco menos de 1/3, 28,6% do total movimentado em todo o país. Agora, vamos falar de 2024. No ano de 2023, em relação a 2022, houve um crescimento aqui na movimentação de carga em 7%. Nesse ano de 2024, até o último dia de outubro, nós crescemos, a média, 7,92% de crescimento. Como vocês sabem, é um número bastante expressivo. Nós crescemos 7 o ano anterior e quase 8 esse ano. Acumulado de janeiro até outubro, nós mantivemos uma média de 15,45. Quer dizer, o mês de outubro está bem na média do ano. Só para ter um parâmetro, em 2009, foi movimentado aqui em Santos 83 milhões de toneladas. Então, em 15 anos, Santos dobrou o volume movimentado de cargas. Ocorre que, considerado a média
do ano passado e deste ano, mais aproximadamente 7 anos, não passarão mais 15, em 7 anos, a gente mantendo essa média, é óbvio que isso depende do comércio mundial, depende de fatores climáticos, depende de uma série de fatores, mas mantendo essa curva de crescimento, dentro de aproximadamente 7 anos, nós dobraremos mais uma vez. E isso é motivo de juntos debatermos muito, planejarmos e chegarmos à conclusão de que é importante e que carece do trabalho, que precisa, obviamente, da interação de todos os elos dessa corrente, para que a gente vença essa projeção de crescimento, mas de uma forma sem maiores distorções. Esse é o nosso desafio. Navios, houve um crescimento esse ano de 2,95%, quer dizer, cresceu o número de navios atracados aqui. Caminhões, nós crescemos 5,17% e vagões 4,29%. Isso prova que os navios estão vindo com mais cargas, porque senão um 2% de navio não ia movimentar, obviamente, 8% mais de cargas. De janeiro a outubro de 2024, isso aqui é muito importante, a gente citou aqui alguns produtos. Por exemplo, açúcar teve um crescimento de 30%. Café, 24,8%. Celulose, 4,93%. Carnes, 27,5%. Gasolina, 16%. E óleo diesel, menos 1,36%. O que estamos fazendo aqui em relação ao diesel? No governo anterior, e eu não quero falar de bandeira partidária, não é nada disso, não é de ideologia, mas o certo é que no governo anterior houve uma licitação aqui do STS-8, que é o terminal, que seria o novo terminal de granéis líquidos, e foi julgado deserto, não apareceu concorrentes. No ano de 2023, houve um novo chamamento, e apareceram várias empresas interessadas, grandes empresas desse país que atuam nessa área de granéis líquidos, apresentaram manifestação de interesse. Quando ocorre assim, aí tem um processo mais complexo que nós devemos seguir. E esse processo, anteriormente, ele tramitava todo em Brasília. Este governo do nosso ministro Silvinho, desde que o ministro Silvinho assumiu, ele delegou competências para o Porto de Santos, e hoje as licitações estão sendo feitas aqui em Santos. Então, o STS-8, como apareceu vários interessados, está tramitando esse processo. Hoje, inclusive, lá na autoridade portuária, esse foi um dos motivos que eu deixei aqui, tive que voltar para a autoridade, porque o nosso presidente está em viagem pela Europa, visitando portos, indo buscar novas tecnologias e levando também o nome do Porto de Santos, por onde ele caminha. Hoje, lá na autoridade portuária, teve uma audiência pública sobre o STS-8, que nós acreditamos que no próximo ano, no primeiro semestre, nós estaremos, e desde já vocês ficam convidados, para a gente estar juntos lá na Bolsa de Valores, torcendo por Santos e pelo Brasil, porque é um gargalo, é uma vergonha. Hoje, navios de combustível chegam aqui, eles têm uma cota limitada para que sejam descarregados. Essa cota não é suficiente para absorver toda a carga do navio. Muitas vezes se descarrega aqui em Santos uma parte da carga e o navio vai para outro porto e que depois volta de caminhão para o estado de São Paulo. Infelizmente, é uma realidade. E por que nós enfrentamos essa realidade hoje? O Porto de Santos estava sendo preparado para ser vendido à autoridade portuária. Quando eu apresentei logo no início
logo no início, que os nossos terminais são privados, ocorre o seguinte, a autoridade, ela que cuida das normas, que nós chamamos de NAPs, ela que faz toda a articulação com as empresas. E aqui em Santos, é importante salientar para vocês que nós somos um porto de multipropósito. O que é multipropósito? É um porto que movimenta todos os tipos de cargas. Nós movimentamos aqui grãos, granéis líquidos, nós movimentamos aqui veículos, nós movimentamos aqui suco de laranja, nós movimentamos aqui o algodão, o café. Me ajuda a lembrar aí o que mais? Quer dizer, todos os produtos que passam aqui por Santos são assim, como se fosse uma multiplataforma. É diferente de portos, por exemplo, eu visitei recentemente portos na China, onde o porto tem um único propósito. Aquele porto movimenta container. Nós visitamos lá um porto que está sendo construído, que um único porto vai movimentar 24 milhões de containers por ano depois de concluído. E, pasmem, entre licença ambiental e obra, 4 anos. Então, veja as dificuldades que nós temos. E aí, o que ocorreu? Nos últimos anos, como eu já falei, nós tivemos um investimento muito pequeno, porque estava sendo preparado para ser vendido à autoridade portuária. E o domínio, a propriedade das áreas, dos terrenos onde são os terminais, que simplesmente só são alugados aos terminais. A empresa, o terminal, ele já é todo privado. Então, este modelo, o nosso modelo aqui do Porto de Santos, é o modelo dos maiores e principais portos da Europa, como o modelo de gestão. A autoridade pública e os terminais privados. Então, o que ocorre? Por que eu estou estendendo um pouquinho aqui para falar da questão de combustível? Isso é a prova de que faltou investimento nessa área. Carecia que novos terminais de combustíveis tivessem sido implantados aqui nos últimos anos. E não ocorreu. Mas não adianta a gente ficar reclamando que não ocorreu, então isso estamos fazendo. Está sendo licitado, tem todos os procedimentos, as formalidades, mas nós esperamos que nos próximos 3 anos nós vamos ter um novo terminal de combustível em funcionamento aqui em Santos. Aí vocês falam assim, poxa, você está falando tanto e fazendo propaganda do Porto de Santos e você não fala do algodão. Calma, nós já chegaremos lá. O algodão tem um momento muito importante e nós chegamos. O algodão movimentado aqui em Santos em 2023, de janeiro a outubro, para comparar com janeiro a outubro desse ano, vamos voltar. Para comparar janeiro e outubro desse ano, foram 26.800 containers contra 52.000 containers esse ano. Tá? Nós temos um crescimento de 94%. 94% cresceu o movimento de containers, especificamente em algodão. Só que, quando falamos em tonelada, também, obviamente, é a mesma projeção, praticamente dobrou. E graças a novos mercados que vocês estão ganhando, graças à expansão do setor no nosso país, isso foi possível. Mas é óbvio que isso concorre aqui em Santos com as outras cargas que passam por aqui. Concorre com o café, concorre com tudo que é movimentado em containers. Movimentação de algodão de janeiro a outubro. Esse aqui é em toneladas.
É importante esse gráfico aqui, porque se vocês verem em 2020, 2021, 2022 e 2023, vocês devem ter uma explicação até melhor do que a minha, mas 2023 foi um número melhor. Eu não sei se foi seca, eu não sei se foi safra, algo teve que em 2023 foi um número menor. Então, a média de 2020 para 2023 dá aproximadamente 1 milhão de toneladas movimentadas por ano. Em 2024, nós estamos com 1 milhão, quase 1 milhão e 500 mil toneladas movimentadas de algodão. O Porto de Santos, ele é responsável por 95% da movimentação de café, de algodão no nosso país. Esse gráfico é muito importante. Em janeiro, aqui tem todos os meses. Essa linha azul mais clara é a média dos últimos 5 anos. Essa linha amarela é o melhor mês histórico da história do Porto de Santos. O azul são os números deste ano especificamente. E a linha verde é do ano que era o nosso último recorde, né, que era o ano de 2023. Então, se vocês verem o azul aqui no gráfico, este ano de 2024, nós estamos superando e muito os números da média dos últimos 5 anos e o melhor mês de cada ano da história do Porto. E com isso, obviamente, nós temos uma previsão de alcançar aqui o total de cargas movimentadas em Santos no ano de 2024, algo em torno de 185 milhões de toneladas. Aqui, containers. Obviamente, o interesse de vocês está voltado aqui, para esse setor, containers. Porque vocês são um dos produtos que se movimenta em Santos, que é movimentado dentro dos containers. Se você vê os números de 2024 e a média dos últimos 5 anos, olha onde eu estou passando aqui o laser, que é azul mais claro, é a média dos últimos 5 anos. E o mais escuro, obviamente, é mês a mês, de janeiro a outubro deste ano. Então, quando você pega a média, nós estamos muito acima da média dos últimos 5 anos. A linha verde é o que movimentou ano passado, nós também estamos acima da média. E quando pega o melhor mês histórico de cada mês, só o mês de outubro ali que empatou, praticamente empatou. Esse gráfico é muito importante, porque o segmento de café, ele está sendo puxado, porque a exportação está acelerada, está com alta demanda no mercado. O algodão, obviamente, ele está também em crescimento, tanto que vocês viram o volume que cresceu, que dobrou praticamente o volume exportado aqui em Santos nesse ano, e que vai continuar crescendo nos próximos anos. Isso é um problema bom, só que nós só vamos encontrar uma sincronia para tudo isso, obviamente, sentando todos os segmentos, discutindo, sem apontar dedos. Olha, o culpado são os armadores, porque o navio está chegando aqui no Porto de Santos atrasado. E não é o Porto de Santos que tem o poder de falar ao navio, você tem que acelerar aí, tem que andar numa velocidade maior, você tem que pular algum porto. Não é nossa atribuição. E nós não temos atribuição para isso. E nem queremos, não é o nosso objetivo de apontar o dedo para ninguém. Mas o nosso objetivo é de ser os articuladores dessa cadeia toda, desse processo, e juntos vermos o que cada um de nós podemos contribuir. O Wagner, por exemplo, que está aqui à frente, está fazendo um trabalho muito importante,
um trabalho criando uma ferramenta, né, um sistema, onde os terminais retroportuários estarão integrados no nosso sistema de agendamento. Já foi implantado em um terminal, né, Wagner? E agora o Wagner me deu hoje uma grande notícia que está apto de implantar no segundo terminal. O que significa isso? Significa que a área dentro do nosso PDZ, onde estão 58 terminais, todo mundo que vem para essa área, ele tem que vir com agendamento. Mas quem vem para o retroportuário, ele não tem agendamento. E isso acaba gerando uma falta de sincronização nas rodovias, na chegada em Santos, e que dá uma série de consequências. Mas é importante eu falar para vocês nesse momento aqui, e não é obrigação, obviamente, de ter todas as informações, mas eu me sinto na obrigação de falar nesse momento. Por exemplo, aqui de manhã foi falado aqui referente ao índice de roubos e assaltos no Porto de Santos. Aí eu fui pesquisar. A guarda portuária está dentro da alçada, dentro da atribuição da diretoria de operações. Quando eu entrei no sistema, confirmando se os números estavam mantendo, roubo de veículos dentro da área do porto, nesse ano, foi 0. De janeiro até agora, dentro da área do PDZ do Porto, onde a nossa guarda portuária é responsável. Aí, quando você vê os furtos, um número bastante pequeno. Houve, por exemplo, outros tipos de roubos, mas que não de veículos. Mas nós não estamos aqui para dizer que não é nossa responsabilidade. É sim, é de todos nós. A nossa relação com a Prefeitura de Santos, está aqui, os representantes da Secretaria de Portos, tem sido excepcional, tem sido uma via de duas mãos. Nós auxiliamos eles em tudo que é possível e que eles nos solicitam, nós vamos no limite do que é possível, do que é legal, e da mesma forma eles, porque a gente está pensando no bem comum, que é o desenvolvimento do país, que é o desenvolvimento do porto, que é o desenvolvimento da cidade. E para tudo isso é importante um conjunto de ações. Quando muitas vezes o representante da MSC que me antecedeu fez uma observação muito importante, a questão das rodovias. As rodovias estão saturadas. Todos nós sabemos que precisa mais uma via de acesso ao Planalto, em especial para os caminhões. Ocorre que também vem sendo discutidos, tem a questão das duas pontes na entrada da cidade, que é um trabalho fantástico, uma discussão, uma articulação da Prefeitura de Santos, uma articulação do nosso presidente Pomini, e com todo o apoio e a simpatia do governo do Estado. Então está bem avançado as discussões, a FIPES entrou nesse processo, e enfim. Então é um conjunto de coisas, mas a gente não tem varinha mágica. Como eu falei há pouco, houve 70 milhões de investimento nos últimos 5 anos no Porto de Santos. O que é 70 milhões de investimento para o Porto de Santos? Nós temos a previsão de e nos próximos anos, investir dinheiro, recurso público aqui em Santos, para todos os projetos, que envolve túnel, que envolve derrocagem, que envolve aprofundamento do canal, que envolve perimetral direita, perimetral esquerda, enfim, um conjunto de obras e de melhorias de extrema relevância e importante para o Porto de Santos, e que não sai de uma varinha mágica, porque muitas vezes uma licença ambiental tem um tempo que demora e que tem que ser respeitado. Uma licitação tem o tempo legal e que precisa ser respeitado, mas que nós vemos tudo isso como o melhor momento da história do Porto de Santos. Por quê? Porque tem a consciência do setor público que a produção, que a demanda está empurrando
para que o Porto de Santos e demais portos do nosso país invista e se prepare para atender toda a demanda. Ocorre que, ao mesmo tempo, todo esse impulsionamento, essa demanda orgânica, acelerada, quase exponencial, que está ocorrendo na movimentação de cargas, em alguns setores, em especial do algodão, é exponencial. O volume que cresceu esse último ano, especificamente aqui em Santos. Então, eu quero dizer aos senhores que eu vejo com muito otimismo, mas eu vejo com muito desafio. Inclusive, no próximo dia 27, ainda não fica aqui como oficial, eu vou despachar com o presidente na próxima segunda-feira, a gente já falou um pouquinho aqui hoje na Associação Comercial, então nós vamos ter uma reunião, uma reunião que a princípio era na autoridade portuária, daí o presidente me falou hoje que será aqui na Associação Comercial, e que inicialmente era com um dos setores, que, como vocês, que estão ansiosos e que é muito justo, que merece a nossa atenção e que precisa de passar a carga aqui por Santos e que vem crescendo bastante aceleradamente. O que ocorre? Em função da nossa discussão aqui hoje, em especial, Breno, em função da apresentação que o Breno fez pela manhã, eu já parabenizei ele, porque ele mostrou todos os problemas que nós vivemos aqui no dia a dia, e não apontou o dedo dizendo assim, ó, esse é o culpado, aquele é o culpado, porque ali tem atribuições do governo do Estado, tem atribuições do governo federal de outros órgãos, tem atribuições do Porto de Santos, sim, e muitas, tem atribuições que a gente vai poder avançar junto com a prefeitura, enfim. Nós vamos fazer uma reunião para chamar toda a cadeia, e ver o que cada um de nós pode contribuir, o que os terminais podem contribuir, o que os terminais podem dar mais publicidade para que auxilie vocês, produtores, exportadores, a se planejarem melhor. O que nós devemos exigir de um ou de outro elo da cadeia, e assim por diante. Então, eu quero dizer a vocês que, desde já, ficam convidados, mas depois nós vamos oficializar isso para todas as instituições que os senhores vão receber, estarão convidados, e essa reunião será a primeira grande reunião de trabalho, porque a gente vem discutindo isoladamente com todos os setores da cadeia, propositalmente. Nós já falamos com os principais portos do Brasil, nós identificamos os problemas que vocês sabem tão bem quanto a gente, os problemas de berços que tiveram problema, berços de atracação, que incidentes que ocorreram, e isso tudo é muito importante, porque nós conhecemos o problema, nós sabemos que o porto está sendo impulsionado com o volume de cargas movimentadas aqui, e nós sabemos que temos que dar conta de tudo isso, porque nos próximos 7 anos aproximadamente, considerando os números que estão sendo apresentados aqui, nós vamos dobrar mais uma vez o volume de carga movimentada em Santos. Muito obrigado a todos, mas antes disso eu fico à disposição para responder perguntas, se houverem. A minha diretoria, ao qual eu estou diretor, é a diretoria de operações, que é responsável pela operação portuária, pela superintendência de operações e pela guarda portuária. Mas nesse ato aqui eu estou representando o presidente, então eu me esforçarei para responder, mesmo que sejam perguntas, obviamente que não seja da minha alçada de atribuição dentro da empresa. Boa tarde, Tatiane da HMM.
Na verdade, eu queria fazer uma colocação, dada a importância do Porto de Santos, e de que também os nossos vizinhos, os países vizinhos, também estão fazendo investimentos. Muito se ouve falar de Xangai, né, no Peru. E nessa reunião que talvez vocês tenham, talvez colocar como que esse porto da costa oeste vai conseguir chegar numa Ásia, né, como você mesmo mencionou, Breno, falou das questões dos destinos principais. Então, pensar um pouquinho em como que isso pode impactar o nosso país, né? Haja visto que a gente está vendo vários gargalos, 95% aqui. E como que, de repente, a gente pode visualizar isso? Porque daqui a 7 anos, como você mesmo mencionou, não vai ter muito mais o que fazer. Então, todo esse cenário, né, obviamente, estamos falando de América do Sul, considerando que temos todos os produtos, principalmente Brasil, a representatividade, e como que isso pode, de repente, ser visto? Muito boa a sua pergunta. Primeiro, esse investimento que está sendo feito nesse projeto, obviamente, demora ainda alguns anos a ser implantado. E da forma que nós estamos crescendo, e em termos de produção, e da forma que está crescendo o consumo mundial, principalmente na área de grãos e do agro. Vamos falar especialmente na área do agro. Então, no futuro, nós teremos demanda para o Porto de Santos, teremos demanda para os outros portos do Brasil e para os nossos vizinhos aqui da América do Sul, e é um processo natural de acomodação e adequação. Por exemplo, se produz bastante, vocês podem, obviamente, tem os números muito melhor que eu, mas se produz muito algodão na Bahia. É óbvio que se tiver um meio de escoamento mais próximo da fazenda e mais barato para o setor produtivo, é óbvio que vai se acomodar. Em contrapartida, outras cargas. Então, tem um processo natural de acomodação. E nós vamos passar, ao longo dos anos, por isso. Terão produtos que vão ser ampliados aqui em Santos, como terão produtos que vão ser destinados para outras regiões, para outros portos. Só que nós vemos isso como saudável e nós vemos isso como uma concorrência boa, porque vai estimular os portos brasileiros a melhorarem, ao governo investir, porque eu acredito muito que o modelo nosso aqui do Porto de Santos e da maioria dos portos do Brasil, onde a autoridade portuária é pública e os terminais são privados, é um modelo que deu certo na maior parte dos países do mundo. A única coisa que hoje eu estou convencido que, quando tiver um novo porto sendo construído para um determinado tipo de produto, vamos imaginar minério, eu sou favorável que seja o porto lá administrado 100% pela iniciativa privada. Você fala assim, mas daí vai concorrer com o Porto de Santos? Não, até porque esse tipo de carga não é movimentado aqui, mas poderão ter outras cargas. Eu só citei um tipo de carga. Então, isso é uma questão natural e que não dá desequilíbrio. Porque o que ocorre? Aqui em Santos, vamos imaginar que a autoridade portuária tivesse sido privatizada. Como nós somos um porto de multipropósito, vamos imaginar que uma empresa ligada a um determinado segmento, ligado ao consumo de proteína, sei lá, algum determinado segmento, que não fosse do interesse do algodão. Eles iam chegar aqui, iam criar vários incentivos, várias vantagens para o produto de interesse deles, e, obviamente, ia aumentar a tarifa, ia criar restrições, ia dificultar, talvez, outros que não fosse do interesse. Então, aí volta aquela explicação. Porto de Santos, um porto multipropósito, administração do Porto de Santos pública, com todos os terminais privados, poderão vir novos portos privados e nós vamos conviver com os nossos vizinhos aqui da América do Sul numa livre concorrência, que é saudável e natural. Isso, na minha avaliação, eu respeito quem pensa ao contrário. Beto, a grande novidade recente aí foi o SDS-10, tá? E um pouquinho antes nós tivemos o anúncio também da compra do maior terminal de contêineres da Santos Brasil,
pela CMA-CGM. Isso foi uma mudança radical de cenário. Tá? Então, o próprio ministro, né, a capacidade do Porto de Santos atual seria alguma coisa aí perto de 6 milhões de toneladas, 5,7, 5,9 milhões de, desculpe, toneladas não, de teus. E o próprio ministro disse que fez até, de forma surpreendente, quando ele anunciou o STS-10, ele anunciou que o STS-10 terá um berço a mais do que estava previsto, tá? E indicou aí uma capacidade adicional, então, de 3 milhões de teus, e disse que, então, dobraria a capacidade. E, realmente, em número de berços, nós vamos também aumentar em 50%, e, então, com esse anúncio, a capacidade. Todo mundo aqui é muito ansioso para saber o cronograma, né? O ministro, no seu anúncio, disse que faria de tudo, e eu acredito que sim, que fará, para que o leilão acontecesse no ano que vem. Tá? Então, como autoridade portuária, o que você pode dizer para a gente aí? O que você sabe, o que você pode colocar de tranquilizador aí no bom encaminhamento desse assunto? Eduardo, muito obrigado da oportunidade de responder esse item, mas, na verdade, é uma pergunta muito importante, mas eu acho que, assim, a gente tem que pensar no curto, no médio e no longo prazo. O curto são reuniões como essa daqui, onde a gente olha um nos olhos do outro, aponta as dificuldades, discute e vê o que pode ser melhorado em cada segmento. Antes de responder, Eduardo, eu quero falar do curto prazo. Por exemplo, eu venho de outro segmento. Eu trabalhei durante muitos anos no setor público, mas não trabalhava no setor portuário. E quando eu cheguei aqui em Santos, eu não fui para a diretoria de operações, eu fiquei quase um ano na chefia de gabinete. Foi a melhor oportunidade que eu tive de entender e de aprender a empresa. Por todos os lugares onde eu tinha passado, a chefia de gabinete é mais ou menos parecido, os procedimentos, em qualquer lugar, em qualquer órgão, seja estadual, municipal, federal, e não é tão diferente aqui no Porto. Só que eu comecei a acompanhar, e quando Deus me deu a oportunidade de ser diretor do Porto de Santos, que muito me honra, muito me orgulha, primeira coisa, eu quis visitar cada local, cada posto de trabalho da nossa equipe da operação. Está o nosso superintendente, o Kanashiro, que está sentado lá atrás. Nós fomos visitar o Alamoa e chegamos lá, Eduardo, aí um funcionário, seu Ramos, um funcionário da segurança no trabalho, ele chegou e falou assim: Beto, precisa fazer tal coisa, ele me explicou. Aí eu quis prestar atenção no que ele estava falando. Era mudar um sistema de abastecimento. Eu vou contar para vocês aqui hoje, vocês vão ficar de boca aberta. Mas é uma pequena mudança que pode mexer muito na movimentação de cargas e lá no final vai beneficiar vocês. A Lamoa movimenta granéis líquidos. E ele estava sugerindo para mim, ele estava me explicando, e eu estava entendendo aquilo que ele estava falando, porque o que ocorre? O navio, quando está atracado para movimentar carga, granéis inflamáveis, granéis líquidos inflamáveis, ele não pode ser abastecido. A barcaça do bunker, do combustível que abastece o navio, não pode encostar ao lado e não pode fazer esse procedimento por questão de risco de explosão. E aí, no terminal, lá são 4 berços de atracação, pode atracar lá 4 navios. No berço 1, foi implantado um modelo de abastecimento por tubulação e por mangote. O que significa isso? Não é mais a barcaça que encosta do lado. Então, não tem ignição, não tem perigo de explosão. E aquele ala 1, enquanto o navio é movimentado, a carga é descarregado, ele está sendo abastecido. Sabe como funciona na prática? Enquanto descarrega o navio, não pode abastecer. Depois que terminou de descarregar o navio, pede-se o bunker.
e demora de 1 dia e meio a 2 dias para a barcaça ter disponibilidade e estacionar para abastecer o navio. E depois demora mais 1 dia e meio a 2 dias abastecendo o navio, para daí o navio partir. Gente, está certo isso? Aí chamamos todo mundo. Chamamos a Petrobras, chamamos a Transpetro, chamamos no Sindamar, foi uma história até muito bonita que tem que ser contada. Chamamos a BTL, chamamos todo mundo para uma reunião. E quando eu fui acompanhado do Fray, que é o nosso gerente de atracação, eu fui visitar lá o Roque, do Sindamar. Falei, Roque, a gente vai... Primeiro eu me apresentei, falei para ele para que eu vim e tal, né, aquela circo da boa vizinhança, e falei, Roque, o senhor vai ser chamado, porque nós vamos começar a discutir nos próximos dias, eu quero entender um pouco melhor esse negócio aí de abastecimento de navio, porque está acontecendo assim, assim, assado, a gente tem que ver o que pode contribuir para que isso seja melhorado. Aí o Roque já chamou o funcionário lá, mandou buscar não sei quantos ofícios, que o Roque já tinha mandado ofício para N deputados federal, já tinha toda uma briga política para acontecer isso, só não estava se comunicando, estava faltando alguma coisa, alguma amarração. Aí eu falei, então, Roque, o senhor vai ser convidado, e o Roque participa com a gente de todas as reuniões que nós temos mensal. Porto de Santos, Transpetro, Petrobras, ABTL e Sindamar. Bom, o primeiro está implantado, o segundo berço está bastante adiantado, a Transpetro e a Petrobras tinham assumido isso para janeiro, mas a gente acha que vai arrastar um pouquinho mais pelo primeiro semestre do próximo ano, e na próxima reunião, esse mês, eles vão apresentar o cronograma para implantação do mesmo modelo de abastecimento no pier, ou melhor, no berço 3 e 4. Isso significa que sem construir nenhum berço, sem construir nenhum novo terminal, sem aumentar a capacidade estática, nós vamos ampliar a movimentação de granéis líquidos, como se tivesse construído pelo menos um novo berço lá na Lamoa. Ontem, estava eu, Kanashiro, nosso superintendente, e a nossa equipe, numa reunião com um dos terminais da Ilha Barnabé. E aí a gente contou para ele o que estava acontecendo. Ele falou, como que nós não estamos nesse processo? Porque vai ser uma concorrência desleal. Vocês vão mudar o Alamoa e o navio vai movimentar lá mais rápido, aí você vê como é que é. Isso estimula, quer dizer, a iniciativa privada vindo junto com a gente. Entendeu? E aí nós já saímos alinhados para uma reunião na próxima semana, que lá é diferente daqui. Aqui já tem o bunker, já tem o estoque de bunker, lá não tem. Então lá é um processo diferente, mas eles saíram com a missão de conversar entre os terminais e trazer uma proposta para nós na próxima semana do modelo que eles entendem que é melhor, para a gente provocar uma discussão e startar isso lá também. Então, isso são coisas que podem ser feitas de curto prazo. Reuniões como essa aqui, melhorias, o armador ajusta aqui, tentar articular com outros portos, que problemas, quando surjam, possam ser sanados também mais rápido. Isso a Secretaria Nacional de Portos conduz isso. E tem questões que são de médio prazo, como, por exemplo, a nossa perimetral. A perimetral de Santos, né, o final, lá próximo da Lamoa, está em processo de licitação, e foi contratado o projeto da perimetral do lado do Guarujá. E nós pretendemos, no final do próximo ano, colocar na rua, licitar a perimetral do lado do Guarujá. Isso são questões, são obras, são atividades que a gente consegue fazer de médio prazo. E aí tem aquelas que demoram um pouquinho mais. Por que eu estou falando demora um pouquinho mais? A orientação do nosso ministro, Eduardo, é que a gente licite, que o Porto de Santos licite o STS 10 no ano que vem. Só, gente, nós vamos ser bem claros.
licitou, tem todo o processo, assinou o contrato, vai para a Bolsa de Valores, porque a gente imagina que vai aparecer, se for igual ao combustível, vai aparecer vários interessados, aí não é só um chamamento, vai para a Bolsa. Então, vamos imaginar que o final do ano que vem licitou. Aí, quem for o vencedor, ele vai contratar projeto ambiental, ele vai fazer todo o projeto de investimento dele e vai executar as obras. Então, nós temos que ser transparentes e claros que o STS-10, no melhor das intenções, sendo bem claro, sem enrolação, entendeu? Mesmo no chicote que o ministro vem impulsionando a gente aí, que ele quer rápido, e que ele quer para o ano que vem, mas daí tem a licença, aí tem as obras. Então, nós temos que ter claro para nós que nós vamos ter um terminal funcionando aqui, o STS-10, no melhor das hipóteses, em 3 anos. No melhor das hipóteses. E esse período, considerando que nós vamos continuar crescendo aqui 7%, 8% ao ano, nós vamos precisar de trabalhos como a questão do abastecimento de bunker, como a questão que o Wagner está desenvolvendo em relação aos retroportuários. Olha, eu falei muito da questão do abastecimento de bunker. Olha para ver como que é o negócio. Você mexe numa coisa aqui, o efeito dá lá. Positivo ou negativo. No caso do bunker, você fala assim, você falou tanto aí de abastecimento do bunker, do navio de combustível, de petróleo, de granéis líquidos, e nós, algodão. Vocês, algodão, o bunker é abastecido durante a movimentação de carga, não precisa descarregar. O container pode abastecer durante. Só que tem um gargalo também no número de barcaças para abastecimento de navio, e que o agendamento demora de 1 a 2 dias. À medida que esses navios lá no Alamoa vão ser abastecidos por tubulação dedicada, o que ocorrerá? Aquela barcaça vai estar disponível para abastecer mais rápido o navio que transporta TEV, que transporta containers e assim por diante. Então, é assim, são conjuntos de coisas que nós vamos ter que nos esforçar bastante, até porque um porto ou uma ampliação de um outro porto que pode ajudar a escoar, pensando com o Brasil como um todo, isso tem uma demanda de tempo, não é só para nós aqui que tem essa demanda de tempo, de projetos, de disponibilidade de investimento, de licença ambiental. Na verdade, todos têm. Então, com isso, volto a dizer, são reuniões como essa, são pequenas interferências, pequenas mudanças, pequenos ajustes que vai contribuir como um todo. Boa tarde. Primeiro, parabéns, diretor Beto, pela apresentação. Meu nome é Jorge Takahashi, que é da LDC. Eu tenho uma pergunta, na verdade, tem 2 perguntas. Em agosto, eu estive com o presidente Pomini, ele fez uma apresentação ali na Federação da Indústria do Estado de São Paulo, e foi apresentado os seguintes números: uma capacidade de 6 milhões de toneladas de containers, e naquela ocasião ainda não tinha o projeto do STS-10, e uma das proposições da APS era fazer o adensamento de alguns terminais, em especial a BTP e a Santos Brasil, passando para até 9,2 milhões de TEUs 2040. Primeira pergunta, com esse novo fato da licitação do STS-10, como fica esse projeto de adensamento? Ele está de pé? Vai continuar sendo um projeto de estruturante, vamos dizer assim, para o Porto de Santos, ou ele vai ser postergado e vai ser priorizado o STS-10? Essa é a primeira pergunta. A segunda, relacionada ao STS-10, foi também apresentado na ocasião que, no caso do STS-10, um grande desafio seria resolver o acesso rodoviário. Os números que foram apresentados na ocasião eram uma movimentação de próximo de 4.600 caminhões por dia na Lemoa, e com o STS-10 haveria um adicional
de 2.500 caminhões por dia. Quais ações, pensando no STS-10, a APS está tomando para justamente resolver também esse gargalo do acesso, que é um grande desafio, acho que não só para o STS-10, mas também para o Porto de Santos. Então, essas são as duas perguntas e obrigado. Ok. Bom, primeiramente, é importante, quando o presidente, lá nessa reunião, lá no início, né, quando o presidente assumiu aqui a autoridade portuária, então tinha uma discussão em relação a qual seria o destino do STS-10. Se faria, se não faria, se faria ele com algumas mudanças, se renovaria aqui o contrato do Ecoporto. Então, tem toda uma... que qualquer coisa que você mexe, entendeu? Primeira coisa, Concais. Concais está para vir aqui para... Está para vir, não, virá aqui para a região. Não tem a menor condição do Concais permanecer onde ele está. Primeiro, ele está numa área confinada, ele está numa área no meio de movimentação de grãos, onde tem poeira, e ele está fora do coração de Santos, que é essa região aqui, onde tem o Museu do Café, está aqui a Associação Comercial, tem os restaurantes, tem toda a estrutura, e que a Prefeitura de Santos está investindo maciçamente nos últimos anos para revigorar essa região. Então, o terminal virá para cá, dentro de uma conexão porto-cidade, dentro de uma sinergia com a Prefeitura de Santos, para acolher melhor os turistas. Olha, o ano passado, na temporada passada, porque sexta-feira agora começa uma nova temporada, nós temos lá uma reunião, um coquetel lá de inauguração da temporada já 2025, nessa sexta-feira. Mas o ano passado passou aqui em Santos 1 milhão de turistas. Imagina 1 milhão de pessoas em sinergia, ou a grande maioria desse 1 milhão de pessoas em sinergia aqui com as pessoas dessa região. Então, é muito importante. Só que toda essa discussão envolve espaços. Como Santos é multipropósito, que eu falei, então tem sempre uma briga entre cargas, uma briga entre segmentos. O grão está crescendo, precisa de mais espaço. A celulose expandiu exponencialmente nos últimos anos. Ela precisa de espaço. E a área é limitada, a área não é ilimitada. Tem projetos de crescimento de Vila dos Criadores, de outras regiões, que são projetos mais, que eu falei aqui, de curto prazo, médio, longo, e de um pouco mais longo ainda, porque significa remover famílias que lá está, trazer para uma outra área aqui em Santos, para que libere lá. Então, é um conjunto de coisas. Na questão, especificamente, STS-10, então, agora encontrou-se um modelo bem próximo, tá bem costurado isso aí, o terminal virá para cá, mas vai ser implantado de uma outra forma. Eu estou falando até de uma forma menos técnica, até porque é de uma outra diretoria. Isso é da atribuição da área da diretoria de negócios, não é nosso da diretoria de operações. Mas está sendo discutido um conjunto de coisas, inclusive o PDZ do Porto. Vai ser alterado, a área do Porto vai ser ampliada. Então, nos próximos dias, está sendo trabalhado tudo isso aí lá pelo Gustavo, que é o nosso diretor, para, inclusive, ampliar, incorporar outras áreas. Por exemplo, eu não falei aqui, foi licitada uma área para um complexo logístico e atendendo uma demanda da cidade de Santos, que são os caminhões que ficam aqui dentro, que não tem, às vezes, lugar para estacionar, que acaba causando incômodo para os vizinhos. Então, a gente destinou uma área de 530 mil metros, que acabou de ser licitado. No caso específico dos adensamentos, o Gustavo recebeu a missão do presidente que, dentro da composição aqui do novo STS-10, e o que é possível de adensar, o que vai ser renovado, então eles estão fazendo toda uma engenharia lá, e após isso, eles vão ter essa resposta. Então, em resumo, é o seguinte, o objetivo nosso é ter o STS-10 e o máximo de adensamentos que for possível, considerando uma harmonia entre a concorrência
de tipos de cargas e de tipos de segmentos. Não sei se ficou claro, porque, na verdade, isso é devido à complexidade de um porto de multipropósito. Porque você cede aqui, o outro chia ali. Você atende um produto, obviamente, a outra demanda, a outro segmento, entende? E a autoridade portuária, ela acaba sendo o grande síndico disso tudo para acomodar da melhor forma possível. Então, isso não tem... isso a gente está num processo bem avançado e que o presidente vai anunciar em breve, mas está num processo bem avançado de definição de cada segmento. Agora, quanto à questão do viário, eu falei aqui a questão das pontes lá do Alamoa, e tem uma discussão no governo do Estado, inclusive o nosso presidente, salvo o melhor juízo, na próxima semana tem uma reunião com o governador. Então, está sendo discutido a questão das pontes, está sendo em parceria governo federal e governo de São Paulo, todo o trabalho de estudo e de PPP do túnel Santos. O Porto de Santos hoje tem aproximadamente 3,3 bi em caixa, e está trabalhando em média aí de 100 milhões por mês de superávit, e nós vamos aportar recursos do Porto de Santos, junto com o governo de São Paulo e junto com a iniciativa privada, também para viabilizar lá. E tem todo um trabalho do ministro Silvinho, de todas as lideranças políticas, em especial do prefeito de Santos, para que tenha uma nova via Santos-Planalto que possa absorver esse crescimento e, obviamente, essa demanda dos veículos que continuarão crescendo. Mas, paralelo a isso também, tem um trabalho que está, assim, o Johnny não está aqui, o Johnny poderia falar até melhor, porque ele é o gerente do contrato FIPES, a FIPES que administra as linhas nossas, que são 100 quilômetros aqui dentro da área do porto, e tem também um trabalho bastante intensivo de ampliação do volume de cargas transportadas também pelo trem. Então, a gente não pode, na verdade, tem que crescer para todos os lados. Estruturar, né? Melhor falando, estruturar para todos os lados. Obrigada, senhor Roberto Mendes. Muito obrigado. Obrigada. Gostaria de chamar agora o senhor Eduardo Lopes, gerente executivo da ACS. Beto, obrigado. Grande parceiro, queria agradecer aqui a todos que participaram, queria agradecer a vocês aqui de terem vindo, queria convidar o Miguel e o Márcio aqui para, vamos fazer aqui um bate-papo aqui, o encerramento. Ao longo do dia, a gente teve aqui a oportunidade de ver muita coisa. E a gente olha o Porto de Santos é um porto muito complexo. Tá? É um porto que apresenta muitas oportunidades de melhorias, mas é um porto que também é um porto muito dinâmico. É um porto que a gente vê as coisas acontecerem. Tá? Então, eu vou aqui só fazer um roteiro do que a gente viu aqui durante o dia, do que a gente conversou. Tá, e depois eu queria trocar ideias com vocês sobre alguns pontos e até a gente combinar o que a gente vai fazer aqui proximamente. No que diz respeito a acessos, tá, um dos problemas que nós temos é a debilidade de nossos caminhões descerem exclusivamente pela via Anchieta. A solução para isso, o governador autorizou a concessionária, que no caso é Ecovias, a fazer estudo de uma terceira pista, o que está sendo feito. Tá? Em breve, essa concessionária vai estar apresentando, então, esse estudo para o governador, mas, de qualquer forma, isso é uma solução que, naturalmente, vai demorar algum tempo para ser implantada. Ela leva em conta um traçado de estradas de serviço que utilizou para a construção da segunda pista da Imigrante, já é uma área que ambientalmente já foi ocupada,
mas, enfim, a gente, então, vai ter essa situação. Então, no que diz respeito, então, a rodovias, ao acesso rodoviário, nós temos, então, essa situação que envolve o Porto de Santos. No que diz respeito ao transporte ferroviário, há um grande esforço, né? Aqui nós comentamos aqui que 1/3 da carga que é movimentada no porto chega por ferrovias. Há um esforço, então, das concessionárias que servem ao Porto de Santos, junto com a sua empresa controlada, que é a FIPS, de aumentar esse volume. Hoje, o Porto de Santos movimenta cerca de 50 milhões de toneladas e as ferrovias querem colocar à disposição dos usuários um volume aí entre de 80 a 100 milhões de toneladas por ano. E, além disso, a FIPS, né, conforme o Beto bem citou, ao receber a concessão, ela se viu obrigada a fazer uma série de obras. E, dentre as obras que ela precisa fazer, ela tem que fazer a nova entrada do Porto de Santos. Tá? É uma das obrigações dela. Só que, ao se discutir o assunto em profundidade, a FIPS havia, então, assumido um compromisso de fazer uma determinada solução que custaria 300 milhões. Mas o ideal seria se fazer uma obra ampliada que custará mais. O governo do Estado assumiu para si que irá construir isso e, novamente, delegou a Ecovias essa responsabilidade. A Ecovias vai fazer essa nova entrada. Existe já um traçado ainda em discussão, né, Beto? E vai ser, então, todos os intervenientes então, vão participar desse processo e vai ser definida, então, a nova entrada da cidade. Com relação ali à Lemoa, também já está definido que, no fundo da Lemoa, haverá um novo viaduto, também de responsabilidade da Ecovias, então vai melhorar bastante também o acesso ali da Lemoa. Com relação ao aquaviário, tá? Então, aqui até perguntei para o Elber, de fato, nós temos um problema. Nós precisamos de profundidades maiores para que os navios de contêineres possam ter um melhor aproveitamento e a gente tenha também a condição de receber navios de nova geração, navios maiores. Vocês viram ali no slide que o Elmer mostrou. Nós estamos aqui 8 gerações de navios atrasados em relação ao que existe no mundo. Então, a gente precisa recuperar isso um pouco. Para isso, a gente precisa de aprofundamento. Então, conforme o Beto disse, existe já uma licitação aberta, primeiro para derrocagem, para tirar as pedras do canal, e, na sequência, vai ser feita, então, uma nova licitação para o aprofundamento do canal. Em paralelo, a autoridade portuária, junto com o Ministério, estuda a possibilidade de fazer uma concessão do canal. Então, alguém ficaria, então, Paranaguá está fazendo isso já, tá? Então, alguém ficaria responsável, então, alguém que ganharia a licitação, ficaria, então, responsável por fazer a dragagem, então, do canal, tá? Também foi dito na questão ferroviária que uma das debilidades aqui de um grande terminal portuário é a questão de a BTP não ter um acesso ferroviário. Sim, é uma questão também que se discute, é uma questão que a FIPS, que é a concessionária do Porto, está tentando viabilizar, então, com a BTP. Não existe uma solução ainda. No que diz respeito, então, à infraestrutura, conforme aqui nós comentamos, nós tivemos uma mudança radical de cenário recente, que foi a compra da Santos Brasil pela CMA-CGM. Naturalmente, a Santos Brasil tinha um planejamento, né, e era uma empresa com ação nas bolsas, e, consequentemente, ela tinha que fazer alguns anúncios públicos, e ela, no então cenário que se apresentava, ela se comprometeu, está fazendo, de fato, adiantando alguns investimentos para aumentar a capacidade do seu terminal. Da mesma forma, a BTP, que teve recentemente a sua concessão renovada,
ao renovar a concessão, assumiu o compromisso também de expandir a capacidade do seu terminal, como também a DP World está fazendo aqui alguns investimentos. Então, conforme o Beto disse, né, se tudo correndo bem, né, Beto? O ano que vem a gente faz a licitação do STS-10, tudo correndo bem. Em 3 anos, a gente pode ter aqui o STS-10. É um cenário otimista. Otimista por um motivo, porque onde vai ser instalado o terminal já é uma área consolidada. É uma área que não precisa de muita obra para fazer o terminal. É uma área já consolidada. É uma área aberta, teria que ser feito alguns investimentos. E possibilita que a gente faça a entrada em operação do terminal no que a gente chama faseado, aos pedaços. Tudo, naturalmente, se licenças ambientais permitirem, então, que aconteça. Diante disso tudo, é possível, então, nós imaginarmos o seguinte cenário. Hoje, o Porto de Santos tem uma capacidade aí de 5,7, 5,9 milhões de TEUs ano. O STS-10 acrescentaria 3 milhões. E com as expansões de BTP, de DP World e de Santos Brasil, dependendo naturalmente de qual vai ser a nova orientação da CMA-CGM, que ela não veio aqui para brincar, certamente ela vai botar dinheiro e dinheiro pesado. Então, é possível imaginar que, no cenário de 3 a 5 anos, a capacidade do Porto de Santos passe dos atuais 6 milhões de TEUs para alguma coisa como 11 milhões de TEUs. Então, é um cenário factível e possível de acontecer nesses próximos anos, diante desse quadro que eu relatei. No que diz respeito ao retroporto, né, aos terminais retroportuários, que vocês dependem imensamente, né, porque são esses terminais que recebem a carga de vocês e que depois faz o cross-docking e vai para a zona primária, nós vimos aqui a exposição do Wagner. Então, o Wagner colocou, tentou dar uma tranquilizada, dizendo que existiria capacidade. E, mais do que isso, depois, quando aqui o doutor Dimas, falou, ele disse que houve a mudança da legislação no sentido de ampliar áreas. E, sim, há interesse. A autoridade portuária acabou de divulgar a proposta da nova poligonal do Porto, com a inclusão de áreas extensas em São Vicente e também em Cubatão, justamente com esse propósito, para ampliar a retroárea, então, do Porto de Santos. Então, esse seria, mais ou menos assim, numa síntese, algumas coisas que devem acontecer aqui no Porto de Santos. Mas aí entra o nosso dilema. E no ínterim, o que a gente faz? Né? Então, é justamente esse o ponto. Isso vem um pouco aqui ao encontro do que disse o Beto. Eu acho que a gente precisa conversar. Tá? Eu acho que, já adiantando aqui o meu ponto de vista, não sei aí o que vocês pensam, mas talvez o grande mérito da reunião de hoje foi a gente colocar o algodão na vida de muita gente. Tá? Eu diria para vocês o seguinte, com quem a gente fez interlocução. Eu mesmo, por exemplo, vou citar um testemunho, até para não comprometer nenhuma autoridade, ou nenhum interveniente. Na segunda-feira, eu fui fazer um programa de rádio. E a pessoa que conversava comigo e destacava, então, o nosso evento, disse, nossa, como o algodão é importante, nunca tinha me apercebido disso. Talvez, eu acho que esse talvez tenha sido o grande mérito, é a gente colocar o algodão na vida de todo mundo. Então, eu tenho certeza que quem esteve aqui hoje e não tinha familiaridade com o algodão, as autoridades, todo mundo, hoje percebe a importância do algodão. Então, com isso, a partir de agora, eu acho que fica muito mais fácil nós conversarmos já sobre o algodão. E a boa notícia que o Beto nos trouxe, né,
é que a autoridade portuária, de uma forma muito inteligente, vai deixar de conversar setorialmente e vai conversar com todo mundo que movimenta algodão, que movimenta cargas através de containers, porque os problemas são muito comuns. Foi até o que o Santana também falou de manhã. Tá? Então, acho que nós vamos ter até a oportunidade de ao reunir todo mundo, né, talvez aí temos uma capacidade maior de apontar soluções. Algumas soluções, citando novamente o Beto, exigem investimentos, alguns de curto e longo prazo, mas algumas situações são simplesmente ajustes de procedimentos. Né? Então, vocês perceberam, acho que todo mundo aqui é testemunha, da boa vontade de todo mundo que esteve aqui, está imbuído do propósito de melhorar. Tá? Porque, de fato, querem atender melhor aí a movimentação da carga de vocês. Então, essa é mais ou menos a análise que eu faço. Agora, eu gostaria de ouvir vocês, depois dessa minha longa explanação. Bom, Eduardo, o que eu posso dizer, tudo isso que você falou dos investimentos, que o Beto comentou, isso é música para os nossos ouvidos. Da mesma maneira que você se surpreendeu e que muitas pessoas aqui de Santos passaram a conhecer o algodão e a importância dele, eu acredito que a recíproca é verdadeira. Para muitas pessoas da cadeia do algodão que estiveram aqui hoje, estão aqui, passaram a conhecer um porto de uma forma que a gente não imaginava antes. O algodão sempre na nossa cabeça sai por Santos, na hora que foi para lá, a gente esquece, só quer saber quando o algodão é embarcado e acabou. Eu acho que nós tivemos uma aula hoje de como funciona um porto importante da envergadura de Santos, como funciona o Ministério da Agricultura, a Receita Federal, a autoridade portuária. Então, eu acho que todos nós vamos com ensinamento daqui, recíproco, muito importante para a gente daqui para frente, quando a gente pensar no Porto de Santos, nós vamos pensar de uma forma diferente. Esses investimentos que vocês mencionam, de médio e longo prazo, dão uma confiança de que o Porto não está acomodado, ele sabe da importância, mas sabe que tem muito por fazer. Os problemas aqui são complexos, requerem muito investimento da iniciativa privada, do setor público, uma combinação de todos os setores, porque é muito dinheiro. Você está falando de anéis viários, de pontes, túneis, estradas que têm que vencer uma serra de 800 metros. Então, não são problemas simples. Vão demandar tempo e dinheiro e muito esforço. E a gente sai aqui confiante que isso vai acontecer. E também o que foi tratado aqui, nós falamos muito das questões de curto prazo, as questões do dia a dia, da inspeção, do procedimento, e a gente percebeu uma boa vontade, uma boa intenção da autoridade de melhorar nesse sentido. E a gente conseguiu entender um pouco melhor o problema deles. Então, eu saio muito satisfeito. Como eu disse antes, espero que daqui a um ano a gente possa voltar e medir o que já foi feito, onde nós estamos, que avanços foram feitos, o que precisa ser feito dali para frente. Então, eu acho que o dia foi muito proveitoso. Eu só sinto que a gente não tenha feito isso antes, né? Você já vem insistindo há algum tempo, eu acho que esse evento já devia ter acontecido, mas antes tarde do que nunca. E queria agradecer pela hospitalidade, pela oportunidade e por essa troca de informações que nós tivemos hoje. Tá certo? Muito obrigado, Eduardo. Bom, vamos lá. A gente veio falar de algodão. A maior parte do público vive o algodão aí no dia a dia, mas a gente percebeu aqui diversos atores que não tinham a ideia da complexidade do que é trabalhar algodão. A gente vive, como representante de produtores, o dilema de produzir, de reduzir custo, de ser competitivo, se manter no lugar que nós alcançamos, de maior exportador mundial. É um desafio grande. E acho que o maior desafio dentre
todos, que não está no nosso domínio do setor produtivo, é a logística, né? E é isso que a gente veio aqui para aprender, né? É fundamental entender o mecanismo de um porto, Receita Federal, Ministério da Agricultura, Autoridade Sanitária, né? As autoridades aduaneiras e os projetos de futuro. É muito bom ouvir que tem. Eu só, e falando em nome de produtores, espero que tenha continuidade, porque, ao que se vê, isso vai passar governos, né? E o que a gente vê no Brasil é que muitos projetos terminam quando se encerra um ciclo de governo e a gente volta a discutir tudo de novo. E um outro desafio que fica aqui, que eu acho que a gente pode trabalhar, politicamente, inclusive, é para romper a barreira ambiental. É um trabalho de convencimento, de poder conciliar desenvolvimento com preservação, que é um desafio que nós vivemos hoje na produção. E vemos que isso pode refletir aqui, no avanço dessa infraestrutura que nós precisamos. Então, eu só posso agradecer a acolhida. Também acho que a gente demorou para fazer esse encontro. Temos que repetir muitas e muitas vezes para poder trazer à tona as angústias, ouvir com muita clareza de Receita Federal, Ministério da Agricultura, Autoridade Portuária e outros, como fazer para a gente poder sair desse dilema que repete todo ano, né? Fila de caminhão, angústia, custo e atraso. E quando a gente chama clientes ou vai visitar os clientes fora, essa é uma das principais preocupações. Estamos num continente longe do mercado e precisamos romper esse problema de tempo com eficiência para chegar, né, para entregar. E eu acho que a lição valeu, a gente aprendeu, nós aqui vamos levar muito aprendizado, mas também espero que isso tenha continuidade. É um fórum, não termina aqui, eu acho que contatos, as apresentações muito importantes, a gente aproveita isso para sintetizar e fazer chegar aos líderes nossos, produtores de algodão. Acho que a NEA também sintetiza isso e leva para o dia a dia do desafio de garantir para o cliente dela lá fora essa virada de eficiência, né? É isso que nós vamos buscar. E quantas vezes precisar reunir, se precisar fazer 2 vezes por ano ou mais, a gente se encontra em grupos menores ou grupos maiores, mas a questão de infraestrutura é o grande problema do Brasil. Acho que não é só do algodão. Mas a gente está aqui falando de uma cadeia que cresceu e saiu muito rápido como já se disse, de grande importador para maior exportador e precisa se manter nesse patamar, porque os produtores já fizeram muito investimento na base da produção e que não tem como se desfazer, né? Investimento em tecnologia, em máquinas, equipamentos. Então, temos que abrir mercado, continuar trabalhando, mas entregar. Esse é o dilema e é o desafio que fica aqui, da nossa parte. Obrigado mais uma vez. E o desafio de nos encontrarmos, de criar uma rede aí de conversa rápida para poder andar. Tá? Não, realmente. Então, o próximo Cotton Day, então, já está assumido nosso compromisso de fazer a edição número 2, mas no ínterim, até era uma proposta aqui do nosso seminário, era que a gente saísse daqui com pautas e encaminhamentos. Então, acho que a gente já está trabalhando nesse sentido. Então, vejo vocês dia 24, 10 horas, Beto? 16 horas. Então, já temos aqui, já temos uma agenda. Marcado. Beleza. Então, já temos uma agenda. Então, não só vocês, mas as outras as entidades que representam as outras cargas que movimentam contêineres. Já temos, então, uma reunião com a autoridade portuária para fazer, então, os encaminhamentos que dizem respeito à autoridade portuária. Mas nós temos outros, né, que dizem respeito
a outras autoridades, a outras esferas. Certamente, então, aqui a gente vai discutir um jeito de apoiar vocês para que vocês possam aqui ter uma vida melhor, uma vida mais fácil. E nós somos muito gratos a vocês, porque, para quem é de Santos, sabe que o principal pilar econômico de Santos e da nossa região é o porto. Quanto mais vigoroso for o nosso porto, mais progresso nós vamos ter, né? Mais desenvolvimento a gente vai ter, uma vida melhor nós vamos ter. Então, nós somos muito gratos a vocês por utilizarem o Porto de Santos, e, no que diz respeito à associação comercial, nós faremos todos os esforços para que vocês continuem sendo muito bem-sucedidos e prestigiando o Porto de Santos. Beleza, obrigado.